Oi, turminha, tudo bem? Então, vamos para mais uma videoaula. Só quero relembrar com vocês até aqui o que nós estamos estudando, certo? No capítulo 2, nós iniciamos no colégio, né? E terminamos aqui. No capítulo 2, nós relembramos as 4 operações, certo? Adição, subtração, multiplicação e divisão, certo? Relembramos as propriedades, aprendemos algumas coisas que nós não sabíamos ainda, tudo ok. Depois, nós fomos para o capítulo 3 de potenciação. Começamos a trabalhar potenciação, aprendemos que potenciação nada mais é do que uma multiplicação de fatores iguais, em que ela é representada pelo número que nós chamamos de base. Em cima desse número tem um outro número que nós chamamos de expoente, e o resultado dessa conta nós chamamos de potência. Então, potenciação é o nome do cálculo, ok? A característica principal da potenciação é que ela é uma multiplicação de fatores iguais. Nunca é uma multiplicação de números diferentes, sempre de números iguais. E quantas vezes eu multiplico esse meu número igual? Vamos supor que eu tenho uma base 2. Quantas vezes eu multiplico 2 vezes 2? Quem manda é o meu expoente. Se eu tenho uma potenciação 2 elevado a 4, uma potência com um expoente 4, quer dizer que eu tenho que multiplicar 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 4 vezes. Nunca é 2 vezes 4, ok? Então, nós temos que lembrar bem isso. E eu tenho dito para vocês que a potenciação vai nos acompanhar até lá no ensino médio e nas provas de concurso que vocês vão prestarem, né? Tanto de vestibular, quanto Enem, e quanto vários concursos públicos que nós temos, tem a potenciação. Potenciação é algo que é geral, né? Então, nós não podemos esquecer que é multiplicação de fatores iguais, ok? Depois, nós vimos as propriedades da potenciação, que são 3. Quando eu multiplico duas potências de mesma base com expoentes, eu conservo a base e somo os meus expoentes. Quando eu tenho uma divisão de bases iguais, eu conservo a base e diminuo o meu expoente, estão lembrados? E quando eu tenho uma base elevada a uma potência e depois uma outra potência, eu conservo a base e multiplico os meus expoentes, ok? Então, isso aqui vocês já lembraram, mandei vídeos para vocês. Depois, nós entramos em radiciação, e eu expliquei que radiciação nada mais é do que o inverso da potenciação. Mandei um vídeo extra lembrando como que é a fatoração, para que a gente possa achar uma raiz, né? Também disse para vocês que números compreendidos entre a tabuada de 0 e 10, a gente meio que já sabe qual é o resultado da raiz, porque isso está muito fresco na nossa memória, as tabuadas. Agora, acima de 100, que é o último número da tabuada de 10, que a gente sabe que raiz de 100 é 10, a partir dali, nós temos um método para achar a raiz, que é a fatoração, estão lembrados? Então tá, até aí tudo bem, depois falamos de operação inversa, né? A operação inversa da adição é a subtração, da subtração é a adição, a operação inversa da multiplicação é a divisão, e da divisão é a multiplicação, ok? E da potência é a raiz, e da raiz é a potência, certo? E assim, nós vamos terminar o capítulo 3 com as expressões numéricas. As expressões numéricas você já vem aprendendo e fazendo desde o 4º ano, certo?
Então, desde o quarto ano, vocês vêm fazendo operações, expressões numéricas, certo? Agora, nós vamos avançar nas expressões numéricas com 2 elementos a mais, que é a raiz e a potenciação. Então, nós vamos introduzir nas expressões numéricas essas 2 operações das quais a gente ainda não tinha colocado, ok? Então, eu vou fazer alguns exemplos para vocês de expressão numérica. Depois, vocês vão fazer o exercício que eu pedi, além do extra que eu vou mandar. Então, eu vou mandar um exercício extra para vocês, para que vocês possam fazer. Vou dar toda a orientação. E aí, assim, nós vamos concluir o capítulo 3, tá bom? Vou colocar aqui a explicação de umas 2 ou 3 expressões numéricas, depois vocês vão fazer o exercício e logo em seguida eu coloco o vídeo corretivo, tá certo? Então, vamos lá, nossa explicação das expressões numéricas. Vamos ver o que acrescentou daquilo que você já sabia. Então, vamos lá, eu estou na página 112, se você puder me acompanhar. Expressões numéricas. Podemos dizer que as expressões numéricas são uma sequência de números interligados por posições, em expressões com mais de uma operação. Será que existe uma ordem para que elas devam ser resolvidas ou não importa a ordem? Aqui, ó, no exercício 1, observe as expressões numéricas e responda. 3 mais 2 vezes 3 é diferente. Esse sinal é sinal de diferente, tá? Quando eu tenho um sinal de igual e um traço, na diagonal, isso aqui, ó, quer dizer diferente, tá? Esse símbolo é diferente. Então, observe as expressões e responda. Aqui, ó, 3 mais 2. Então, se eu fizer 3 mais 2, vai dar 5. 5 vezes 3, aqui embaixo da primeira expressão, dá 15, né? Ela é diferente, por quê? Porque a segunda expressão deu 3 mais 2 vezes 3. Eu resolvo 2 vezes 3, 6, mais 3, 9. Por que ela é diferente? O que mudou de uma expressão para outra que alterou o resultado? A primeira, então elas são diferentes, então elas têm resultados diferentes. Então, tem resultado diferente? Sim, né? Por quê? Porque aqui, como tem um sinal de parênteses, eu resolvo primeiro a operação que está dentro do parênteses. E aqui, como não tem parênteses, eu resolvo primeiro pela regra a multiplicação, ok? Por isso que deu sinal diferente. Ou seja, quando eu tenho na minha expressão parênteses, chaves e colchetes, eles têm prioridade, tá? Dentro de uma expressão. Se nós não temos esses símbolos numa expressão, o que vale aqui pela ordem que você, as operações que você já conhece é a potência e a raiz quadrada, nós temos que resolver primeiro, depois a multiplicação e divisão na ordem que ela aparecer, e por último, a soma e a adição, se ela tiver, ok? Por exemplo, aqui, ó, letra B. 3 vezes 5, 15, vezes 2 dá 30. É igual, 2 vezes 5 dá 10, vezes 6 dá 30. E 3 mais 6, 9, mais 4, 13. É igual, 6 mais 4, 10, mais 13. Por que tudo isso dá igual? Qual é a propriedade da multiplicação, no caso aqui, e da adição que possibilita essa igualdade? A propriedade comutativa, na letra B, ok? Resolva as expressões abaixo, utilize mais de uma forma. Não sei se vocês conseguem ver aqui no meu livro, mas na letra A nós podemos fazer
Primeiro somar o 14 com 13, que dá 27, e depois somar o 17, vai dar 44, ou somar primeiro o 13 e o 17, que vai dar 30, e acrescer o 14, que vai dar 44. Então, o que quer dizer essa propriedade aqui, ó? Que a ordem que eu faço a minha soma não altera o meu resultado. Aqui eu fiz duas ordens diferentes e não alterou o resultado. A mesma coisa aqui da multiplicação. Se eu multiplicar 7 vezes 5 primeiro, vai dar 35, e depois, se eu multiplicar o 4, dá 140, ou se eu fizer 7 vezes 20, fazer essa multiplicação aqui primeiro, vai dar 140. Que forma você achou mais fácil de utilizar? Por quê? É uma resposta pessoal. A minha resposta pessoal, para mim, tanto faz. Tanto faz eu somar esse primeiro ou esse primeiro. Na minha mente, eu tô condicionada a fazer os números sempre mais fáceis primeiro, ok? Para que dê logo a divisão rápida. Como eu sei, por exemplo, que aqui 7 mais 3 é 10, eu já na minha mente já sei que aqui é 30 e que eu acrescento mais um vai dar 44. Então, para mim, tia Rutri, fazer a soma, que vai dar um número inteiro primeiro, para depois acrescer outros, é melhor, ok? Que nem aqui, ó, eu gosto de fazer o 5 vezes 4, 20 primeiro, porque eu já sei que 20 vezes 7 é 140, do que fazer 35 vezes 4, que eu não tenho certeza se é 140. Aí eu tenho que pensar um pouquinho mais. Então, o meu olho procura primeiro as contas mais fáceis, que dê números arredondados, para depois fazer as mais difíceis. Você vai se conhecendo ao longo do tempo. O fato é que, tanto na soma, que é a adição, né? Quanto na multiplicação, a ordem aqui do fator e aqui da parcela não altera a soma ou o resultado no caso da multiplicação, ok? O que eu quero que vocês fiquem muito atentos na questão da expressão numérica é este quadro verde aqui. Este quadro verde aqui. Se você puder pegar uma caneta marca-texto, ok? Deixa eu pegar uma caneta aqui para mim, uma minha, e você puder sublinhar isso aqui, ou fazer algo que lhe chame atenção, para que você nunca mais esqueça disso, ou para que você possa lembrar de olhar isso aqui, tá? Você pode também pegar, copiar no post-it e botar no seu caderno, ok? Então, para resolver as expressões numéricas, eu tenho que primeiro seguir uma ordem. Qual é a ordem? Se não tiver nenhum parênteses, se não tiver colchetes e nem chaves, eu faço primeiro a potência e a raiz na ordem que elas aparecem, depois eu multiplico e divido na ordem que elas aparecem, e por último eu faço a soma e a subtração, ok? Se não tiver parênteses, chaves e colchetes, se tiver, eu resolvo que primeiro está dentro do parênteses. Se dentro do parênteses tiverem essas condições aqui, você também tem que seguir a ordem aqui, ok? Vamos fazer aqui essas expressões para que a gente relembre. Essas aqui são simplesinhas, né? Ó, vou fazer aqui para vocês exercício 4 da página 112, a letra A. Eu tenho 3 vezes 4 e tenho 6 dividido por 2. Gente, aqui, não sei porque que eu tô usando a caneta vermelha, mas como eu comecei com a vermelha, eu vou continuar, certo? E eu vou pegar uma caneta de outra cor, só para grifar algo aqui, ó. Aqui eu tenho uma multiplicação, uma subtração e uma divisão. Eu posso, a regra diz que eu tenho que multiplicar e dividir primeiro na ordem.
Como elas estão em grupos separados, eu posso fazer isso e isso comitantemente, quer dizer, no mesmo tempo. 3 vezes 4, 12. 6 dividido por 3, perdão, 6 dividido por 2 dá 3. E eu coloco o sinal de menos. E aí, sim, por último, o sinal de menos, que vai dar 9. Ok? Essa operação não estava limitando essa e nem vice-versa. Por isso que eu podia resolver já juntinho. Ok? A letra B. Ó, a B já tem um condicionante, ok? 12 dividido por 4 vezes o 5. Sim, aí eu tenho condicionantes, eu vou fazer na ordem em que elas aparecem. A multiplicação e divisão eu preciso fazer na ordem. Aparece na ordem a divisão primeiro. Então, 12 dividido por 4 dá 3, vezes o 5 dá 15. Você pode fazer direto também, tá? Eu estou te mostrando passo por passo. Apesar de que daqui a pouco vocês vão ter expressões numéricas que eu prefiro que ainda no 6º ano você faça passo por passo. Essa aqui é muito simples, perto das outras que vão vir, tá? 20 menos raiz de 16. Conforme a orientação, eu tenho que fazer raiz primeiro, ok? Então, 20 menos raiz de 16 qual é o número que ele vezes ele mesmo dá 16? É o meu 4, né? Agora eu faço a minha subtração que dá 16, ok? E o meu último aqui vai dar aqui 2 vezes 5 vezes 32. Conforme a minha orientação do quadro, eu tenho que fazer a multiplicação primeiro. Então, eu vou fazer aqui 5 vezes 2, 10, vai 1. 5 vezes 3, 15, com aquele 1, 16, ok? E o meu resultado dá 162. Depois vocês vão copiar. Vocês podem fazer aqui em volta, tem os espacinhos aqui em volta e colocar a resposta aqui. Mas não deixem de preencher essa folha como eu acabei de fazer, ok? Na página seguinte, nós vamos ter mais duas expressões, tá? Em que tem parênteses, colchetes e chaves. Então, aqui nós temos as 3. Então, nós precisamos seguir o que diz aqui o meu livro. Também vou grifar aqui para você. Tá? Vou grifar aqui para você. E vou fazer junto com você essas duas, porque o que você vai fazer em casa é uma que eu vou lhe mandar extra, tá? Nós vamos fazer juntos. Eu espero que você faça aí no seu livro. Aqui o meu tá feito, mas eu vou fazer também aqui nessa folhinha aqui, ó. Ok? O exercício 5 da página 113, tá? Aqui eu tenho chave 20 menos colchete, abre colchete, 3 mais, abre parênteses, 9 vezes 2, fecha parênteses, dividido por 6, fecha colchete, mais 2, fecha a chave, tudo isso multiplica por 2 no final, ok? Vamos ver se eu consigo fazer o outro aqui para a gente ficar tudo numa folhinha só. A letra B, eu tenho abre chave 5 ao quadrado menos abre colchete, abre parênteses, 8 menos 3, fecha parênteses, vezes 2, fecha colchete, tudo isso dividido por raiz de 4 e aí fecha a minha chave, certo? Copiei essas duas para cá. Vou tirar o meu livro. Tá aqui. E aí eu vou fazer com você, ok?
Como esse eu ainda não fiz, é a primeira vez que eu vou fazer, então eu vou fazer com meu lápis, porque se eu tiver que apagar, eu apago. Então, vamos lá? Então, tá. A regra diz que, aqui, ó, deixa eu puxar aqui para vocês verem do que eu tô falando. Eu tô falando dessa regra aqui do nosso livro, tá? A regra diz que primeiro eu tenho que resolver o que tá dentro do meu parênteses. Então, eu vou agora, passo por passo. Eu sei que dentre vocês tem um monte de ligeirinho que quer... Tia, posso fazer direto? Neste primeiro momento, não, tá? Depois, à medida que você for ficando mais seguro, até permito. Mas vamos lá. 9 vezes 2, 18. Já posso tirar do parênteses, dividido por 6, tá? Então, eu fiz aqui, ó, 9 vezes 2. E aí, eu copio todo o restante da minha operação. Agora, eu tenho que resolver a minha chave. 20 menos, aqui, ó, 3 mais 18 dividido por 3 é 3. Aqui você poderia já botar 6 direto, tá? Não tem problema. Então, vamos lá. Fica 20 menos 3 mais 3 dá 6. Fica esse sinal aqui, ó. Mais 2. Tudo isso multiplica por 2. Agora sim, eu posso fazer essa soma, tá? 20 menos 6 dá 14. 14 mais 2 dá 16. Vezes 2, termino em 32, tá? Aqui, não sei se vocês conseguem ver, mas nós chegamos no resultado de 32, tá certo? Então, aqui tá certinho, ó. Agora, aqui não tinha nenhuma operação nova pra gente, então a gente só tinha que fazer aquilo que nós já estávamos acostumados. Aqui nós temos duas operações novas, que são a potenciação e a raiz, ok? Normal, tá, gente? Podemos resolver agora a potenciação, o parênteses e essa raiz podemos resolver tudo junto, porque um não atrapalha o outro. Se um tivesse ligado diretamente com o outro, nós tínhamos que esperar. Então, aqui, ó, 5 vezes 5, 25, menos, abre colchetes, 8 menos 3, 6, ok? Resolvi aqui, ó, 8 menos 3, multiplica por 2. Dividido. Raiz de 4 é 2. Por que que é 2? Porque 2 vezes 2 dá 4. Então, o inverso da potência é a raiz. Raiz de 4 é 2. Continuando. 6 vezes 2, 12. Resolvi aqui, ó, ok? E isso tudo vai dividir por 2. 25 menos, aqui vou resolver aqui agora, 12 por 2 dá 6, ok? E alguma coisa eu fiz errado aqui, ó. Já percebi. Aqui, ó. Aqui, ó, ainda bem que eu percebi em tempo, ainda bem que eu fiz de lápis. Olha aqui, ó, 8 menos 3, 5, tá? Ó, 5... Então, 5 vezes 2 dá 10. Ó, viu como a gente pode errar? 10 dividido por 2, 5. 20 menos 5, 20. Aqui, eu nem precisava ter colocado a minha chave, mas aí eu botei para você, tá? Ó, aqui era 5, eu tava errando, agora eu acertei 20, olhando aqui no livro também dá 20, certo? Então, agora está correto. Ó, vou deixar bem aqui para vocês verem a correção das páginas 112 e 113,
que já é a explicação das expressões numéricas. Deixa eu ver se tem alguma outra aqui. Tem. Então, eu vou pedir para você fazer de atividade para casa, né? A gente não tá dizendo tarefa, uma atividade para casa, uma tarefinha. Essa aqui, ó, da página 117, não se preocupem que eu vou colocar ali, tá? Eu vou colocar nas orientações. E uma folhinha extra que eu estou mandando para você. Sobre a folhinha extra, não tem necessidade de imprimir, ok? Você fique olhando para ela e fique resolvendo no seu caderno fichário, tá? Eu quero toda a resolução e quero, dessa vez, vou colocar ali na instrução, eu quero que cada um de vocês me mande a foto. Só vou liberar o vídeo de correção depois de ver as que vocês me mandaram. Outra coisa, esqueci o que eu ia dizer, sinceramente. Então tá, vocês vão fazer a tarefa e vão me mandar. Lembrei o que eu ia dizer. Outra coisa é que está próximo a nossa atividade avaliativa. A tia Dai já logo vai passar para vocês as datas, como que vai ser, tudo direitinho. Por isso que quanto mais você treinar, mais você vai se dar bem, ok? Era isso que eu tinha para falar. Beijo, gente. Deus abençoe.